Ok, mais uma vez, uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra partilhar da palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos fazer um estudo da seguinte forma: nós vamos entender um pouquinho os símbolos proféticos. Nós sabemos já que, de antemão, né, que o Apocalipse ele é um livro que tem muitos símbolos, vários símbolos mesmo, né? E nós vamos fazer esse estudo, possivelmente ele seja um estudo dividido em mais de uma parte, né? Então hoje nós vamos dar início a esse estudo, vai ser a parte um. E aí, conforme o andar, né, nós vamos aí vendo aí o quanto que a gente consegue avançar aí nessa recapitulação aí do livro do Apocalipse, lembrando que esse livro já foi estudado verso a verso, né? Mas agora o foco é um pouco diferente, uma vez que nós vamos focar apenas nos símbolos, né? Em especial aqueles símbolos que não são assim tão triviais, né? Que não são tão comuns. Então, eu gostaria de convidar vocês que abrissem a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Nós vamos estudar hoje, né, começando a partir do capítulo um. Nós já vamos começar agora a partir do verso 4, né? Então, Apocalipse, capítulo um e o verso 4. E aí, nós vamos lendo a passagem, né? E aí, encontrando o símbolo que está sendo mencionado ali e mostrando ali, né, num contexto na maior parte das vezes bíblico, qual é o significado. Se não bíblico, então qual é a compreensão então da grande maioria dos teólogos aí que estudaram, né, sobre esse símbolo e o que eles identificaram sobre esse símbolo, ok? Então, Apocalipse capítulo um verso 4 diz assim: João às sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos. Nós vamos começar com esse símbolo, né? Sete espíritos. O que está falando com isso, né? Que se acham diante do seu trono. Então, esse é Apocalipse capítulo um verso 4 e o símbolo é sete espíritos. Como nós já estudamos, né, esse número 7 é um número que aparece com bastante frequência na Bíblia, em especial no Apocalipse. E o 7 ele é um número que a maioria das pessoas entende como sendo o número da perfeição, e de fato ele o é, né? Mas ele também tem um outro significado que é a totalidade, né? O número 7 é o número da totalidade, não apenas ele, existem outros números que são adotados na palavra de Deus, né? Então esse número 7 ele representa tanto a totalidade quanto a perfeição em entendendo, né, que esse espírito que está sendo mencionado é por unanimidade aí pelos teólogos aceito como sendo uma expressão do Espírito Santo, então o que seria os sete espíritos, né? Seria a plenitude das formas com que o Espírito Santo se manifesta, né? Entendendo que o Espírito Santo é um na Trindade, então ele também é Deus e ele tem ali todo o poder, né, toda a sabedoria, e ele também está presente em todos os lugares, né? A onipotência, a onipresença e a onisciência. Ok? Então, o primeiro símbolo, sete espíritos, referindo-se ao Espírito Santo. Vamos agora, então, seguindo em frente ali, né? Para o capítulo um. Agora nós vamos para o verso 11. E o verso 11 diz assim: eu vou começar a partir do verso 10 para ficar mais fácil de entender. Diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, né, dia do Senhor, ali falando do sábado, né? Esse é o dia bíblico que Deus estabelece, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. E agora sim, verso 11, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas igrejas, né, são igrejas que, na época de João, que escreveu o Apocalipse, elas eram igrejas reais, né,
que existiam realmente naquela região em que João estava, ali do Oriente Médio, né? Então, da mesma forma como nós entendemos que os sete espíritos representam a totalidade do espírito, quando nós entendemos que o número 7 para as igrejas também representa a totalidade, ela nos dá uma dupla interpretação. A primeira interpretação é que Deus, ele escolheu assim exatamente as igrejas que expressavam as características que estão sendo descritas, né? Qual é o objetivo de descrever essas igrejas? Então, elas tanto eram igrejas literais, quanto, entendendo o sete como a totalidade, elas representam as igrejas no período histórico, né? Então, ele tem essa dupla interpretação que coincide, né, com tanto com o literal que acontecia naquela época, né, as igrejas literais lá, mas também com os períodos históricos. Isso é muito interessante, né? Deus já sabendo do futuro, ele fez isso. Muito bem, então vamos agora para o verso seguinte, né? Verso 12. Diz assim, ó: Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, olha o que que ele viu. Ele viu sete candeeiros de ouro. Olha que estranho, né? Candeeiro, alguns entendem como candelabro, algumas versões da Bíblia, né? Mas o candeeiro é aquela estrutura ali que ela, né, suporta bicos de iluminação, né? Esses são os candeeiros. Então, sete candeeiros, é isso que é descrito. Quando nós vamos para, nesse caso aqui, a própria Bíblia se autoexplica, né? Então, se você for ali um pouquinho mais para Apocalipse capítulo 1, verso 20, você vai ver ali, né, diz assim, ó: Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, ele diz assim: as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas, né? Então, esses sete candeeiros aqui, eles representam as sete igrejas, né? O próprio Apocalipse aqui está se explicando, ok? Então, seguindo em frente aqui, agora vamos para o verso 13, que diz assim: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, né? Então, assim, quando nós lembramos de quem usava esse tipo de vestimenta, né, que tinha ali uma cinta na altura do peito ali, nós vemos que é uma representação então do sacerdote e, em especial, o sumo sacerdote, né? Então, pela descrição que aparece, a gente voltar um pouquinho ali, né, cabeça como cabelos brancos como alva lã, como neve, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, a gente vê que na realidade está se retratando de um ser divino, né? Então fica fácil de entender que este filho do homem que aparece ali, sim, é o próprio Jesus Cristo, agora na sua forma glorificada, né? Já atuando então como sacerdote e sumo sacerdote no santuário celestial, uma vez aí que a própria palavra de Deus é clara em dizer, né, que existe um santuário no céu e lá Cristo então está atuando, né, como sacerdote e também como sumo sacerdote. Seguindo em frente, agora vamos então para o verso 16, que diz assim: Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então vamos aqui para o primeiro símbolo, né? Sete estrelas. E o Apocalipse 1:20, que nós já lemos, aqui também já descreve o que são essas sete estrelas, né? Então, é, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Então, aqui a gente já consegue entender. São os anjos das sete igrejas, um para cada igreja, né? Mas nós vemos que esse símbolo anjo também ele é um símbolo do Apocalipse, né? Ele pode representar tanto um anjo literal como um mensageiro. Então, o que que nós podemos entender?
que essas sete estrelas, que são os sete anjos, eles representam aquele que traz a mensagem de Deus, né? Seja um profeta, ou seja uma pessoa que está sendo, naquele momento, o porta-voz de Deus. Então aí as coisas começam a se encaixar, vai ficando mais fácil de entender. Vamos agora para o verso 20, que nós já lemos, né? Que também tem símbolo ali, olha só. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas, né? Então, quando fala anjos das sete igrejas, para não demorar muito, se vocês quiserem anotar, tá? Anjo, profeticamente, ele representa mensageiro, e nós vemos referência a isso, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, verso 16, Deuteronômio capítulo 9, versos 21 e 22, Lucas capítulo 1, verso 19 e também 26, e Hebreus capítulo 1, verso 14, né? Então, ali nós temos passagens bíblicas que fundamentam, então, que essa expressão anjo são entendidos, então, como sendo mensageiros. Seguindo em frente, vamos para o capítulo 2. Agora vamos para o verso 6, né? Verso 6 diz assim, ó. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Olha que interessante, né? As quais eu também odeio. Então aqui surge essa expressão nicolaítas, né? O que será que historicamente existiu esses nicolaítas? Quem eram eles? Então, quando nós buscamos referência histórica, surge um nome chamado Irineu Nicolau de Antioquia. Mas mais importante que entender quem era esse Irineu Nicolau de Antioquia é entender qual o papel que ele estava tendo com relação à igreja naquela época, né? E a história nos conta que esse Irineu Nicolau de Antioquia, né, ele morava em Antioquia, ele era um membro da igreja. Então, ele fazia parte do povo de Deus. Mas ele começou, com o passar do tempo, ele começou a transigir, misturar a cultura religiosa com a cultura popular, né? Então, o que representava isso? Ele estava ali misturando a adoração a deuses pagãos junto com a adoração ao verdadeiro Deus do céu, né? Então, quando fala desses nicolaítas, eram os seguidores de Nicolau, né? Que era o Irineu Nicolau de Antioquia, bem provavelmente, né? E aí, representação da influência com relação ao adultério literal e simbólico, lembrando que o adultério também é tratado no Apocalipse como sendo aí a mistura da verdade bíblica com outras verdades, né? Verdades seculares, e isso é condenado aqui, como nós podemos ver, né? Condenado de forma veemente aqui. Vamos seguir em frente, então, capítulo 2. Agora nós vamos para o verso 10. Diz assim, ó: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tá? Então está falando aqui, não é um símbolo, né, um número literal aqui, 10 dias, mas entendendo que esse símbolo, profeticamente, ele tem um outro contexto, né? Quando nós aplicamos a correlação entre dia e ano, nós entendemos então que se são 10 dias para cada dia, um ano, né? Essa relação profética mesmo, né? Que a própria Bíblia respalda, nós já estudamos sobre isso também, nós chegamos a 10 anos. Mas será que a história apresenta algo nisso? Quando nós vamos para o período, inclusive, que é retratado, né? Aqui nós estamos falando de períodos da igreja. Então, começamos com a igreja de Filadélfia, agora nós estamos falando do período, né? Capítulo 2, verso 10, perdão. 2 verso 10 começa com a igreja de Éfeso, que começa com a igreja justamente após ali a subida de Cristo ao céu. Depois segue o período da igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313, e justamente nesse período
nós vemos pela história algo interessante que aconteceu, né? Que foi uma perseguição religiosa imposta pelo imperador Diocleciano, e é esse período de perseguição assim mais incisiva que esse imperador fez ao povo de Deus, ele aconteceu exatamente entre os anos 303 e o ano 313 depois de Cristo, né? Então, tanto o período da igreja bate, quanto realmente esse período de perseguição religiosa, né? Então, 10 dias nós podemos entender então como sendo os próprios 10 anos, e esse relativo a essa perseguição que esse imperador acabou impondo ao povo de Deus. Vamos seguindo em frente, então agora nós vamos para Apocalipse capítulo 2 e o verso 12. Já falando agora de uma outra igreja, que é a igreja de Pérgamo, né, que também está num outro período aqui religioso, né, que vai do ano 313 ao ano 538. Depois nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso. E o verso 12 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, né? Então não é um facão, é uma espada, né? Ela tem dois lados. O que será? De que espada é essa que está sendo falada, né? E aqui nós já, pela dedução de quem estava falando, já sabemos que era o próprio Cristo. Essa espada afiada de dois gumes, quando nós vamos, por exemplo, para Efésios, capítulo 6, verso 17. Hebreus capítulo 4 e o verso 12, Mateus capítulo 10, verso 34 e também Isaías 49, verso 2, nós entendemos que trata-se da palavra de Deus, né? E uma vez que a palavra de Deus ela é dividida em duas metades, né, que são o Novo Testamento e também o Velho Testamento, nós entendemos aqui que essa espada afiada de dois gumes aqui, ela representa a própria Bíblia, a palavra de Deus, e não só o Novo Testamento, né, como muitos acabam dizendo, né, a palavra de Deus como um todo, ela inteira, ela é útil para o ensino, para a edificação, para a correção, é isso que a própria palavra de Deus nos diz. Vamos agora para o verso 13, diz assim, ó: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que forte isso, né? E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Percebendo aqui que essa carta ela está se tratando de Pérgamo, né? Então existem algumas possíveis interpretações, né? Em especial sobre esse símbolo que é o trono de Satanás. Alguns historiadores dizem que duas possibilidades, né? É, Naquela época, naquela localidade ali que era na região de Pérgamo, então existia o culto a um deus chamado Asclépio, Asclépio. E esse deus Asclépio, ele tinha uma forma de serpente. Esse deus Asclépio também era chamado de Esculápio, né? Esculápio na língua romana para os romanos, né? Então, essa é a primeira possível interpretação desse trono de Satanás, entendendo que, uma vez que, se você não adora ao Deus verdadeiro, qualquer outro Deus que você adore, você está fazendo ali indiretamente uma adoração a Satanás. E uma segunda possibilidade, também histórica, que tem apoio histórico, é que em Pérgamo ficava o altar dedicado ao deus Zeus, né, o deus grego Zeus, e ele ficava em Pérgamo. Hoje, se não me engano, esse altar ele se encontra em um museu na Alemanha, mas ele foi retirado de lá, né? Então, representa de qualquer forma aquele que quer se colocar no lugar de Deus, né? Esse é o trono de Satanás. Verso 14 diz assim: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas contra, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem
a prostituição. Então, o próprio verso aqui já diz, né, o que seria essa doutrina de Balaão, que tem relação com a, o uso de carnes naquela época era muito forte isso, né? Elas, quando um animal era morto, era dedicado aquilo a um deus pagão, né? E ali essa doutrina de Balaão ela é comparada a isso e também comparada com a imoralidade sexual, né? Sexo ilícito. Então é isso que estava falando ali. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, gente, fiquem à vontade aí para comentar, tá? Para completar com alguma coisa também. Vamos agora para o verso 2 capítulo 2 e o verso 16. Diz assim, ó: Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, né? Então, primeiro falou ali de uma espada de dois gumes, e agora nós vemos que essa espada ela está na boca daquele que inspirou os profetas a escreverem, né? Então percebam como começa a fazer sentido, né? Então, se nós entendemos que a espada afiada é a palavra de Deus, aqui a gente confirma, né? Por quê? Porque ela sai da boca do próprio Jesus, né? Essa é a palavra de Deus. Temos apoio bíblico para isso? Efésios capítulo 6 e o verso 17, Hebreus capítulo 4, verso 12, Mateus capítulo 10 e o verso 34 e também Isaías 49 e o verso 2, né? Então aqui está falando também da palavra de Deus. Verso 17, capítulo 2 e o verso 17, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o do maná escondido. Olha que interessante, né? Maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nesse verso 17 aqui, nós vemos alguns símbolos, né? O primeiro é o maná escondido. Então, lembrando, né, que o maná é aquele alimento que Deus deu ao seu povo, né, ao povo hebreu, quando eles estavam ali naquele período do deserto. Mas aqui fala não do maná comum, está falando de um maná escondido. Vocês lembram aonde que esse maná foi escondido? Em que lugar que ele foi escondido? Dentro da Arca da Aliança, né? Então, esse maná escondido, aquele que receber o direito a ter acesso a esse maná escondido, ele estará tendo acesso ao santuário celestial. Por quê? Porque nós entendemos que, que esse santuário celestial é onde a Arca da Aliança está localizada, uma vez que o santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial, né? Isso nós já pudemos estudar ali em Êxodo, né? Que Deus mostra, Jesus, né, na sua forma divina, mostra ali, então, para Moisés o santuário e como ele deveria fazer. Arca da Aliança, esse é o maná escondido. E essa pedrinha branca, do que será que se trata? O que que ela está falando? O que que é uma pedrinha branca, né? Quando nós vamos para a história, aqui é um item interessante, né? Existem relatos históricos que falam que nos julgamentos antigos existia duas possibilidades. Então, se uma pessoa era réu e ela estava recebendo um julgamento, se ela era absolvida, ela receberia uma pedrinha branca, né? Aquilo era a prova de que ela foi absolvida. Mas se ela fosse condenada, então ela receberia uma pedrinha preta, né? Então, as duas possibilidades: pedra branca, absolvição; pedra preta, condenado, né? Então, da mesma forma, esse que for ali receber a pedrinha branca significa que ele recebeu o perdão, recebeu a absolvição e ele estará ali tendo o direito, né, a receber, a poder entrar ali no santuário celestial. Vamos para o verso 20 agora. Apocalipse capítulo 2 e o verso 20. Lembrando aqui que os versos foram escolhidos apenas os versos que têm algum símbolo ou alguma simbologia
que traz alguma informação relevante, né? Então diz assim: tenho, porém, capítulo 2 verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, o que que acontece aqui? Nós vemos, então, Deus revelando a João uma correlação direta com o que acontecia no Antigo Testamento, né? Quem que era Jezabel? Jezabel, na época do rei Acabe, lá em Israel, era aquela que ela levou o povo de Israel ali a se deturpar, né, a abandonar a verdadeira religião e adorar a deuses estranhos, né, e como o próprio Baal. Então, essa Jezabel, lembrando que Jezabel é uma mulher e mulher, profeticamente, biblicamente, representa igreja. Olha que interessante, né? Então, quando está falando de Jezabel, alguém que está ensinando doutrinas que não são bíblicas, nós entendemos que é uma igreja que está ensinando doutrinas que não são bíblicas, ok? Então já começam a entender do que se trata aí, né? Então retrata aí Jezabel como um modelo de perversidade do Antigo Testamento que ensinava prostituição e idolatria, né? Então ensinava coisas que realmente não condizem com a vontade de Deus. Vamos agora, um pouquinho mais para frente, agora para o verso 28. E o verso 28 diz assim: Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha que interessante, né? Estrela da manhã. Então, o próprio Apocalipse, né, revela, Apocalipse capítulo 22, verso 16 ali, faz uma correlação. E também Daniel, capítulo 12, o verso 3, se quiserem anotar, dá para pesquisar depois. Daniel 12, verso 3, apontando que a estrela da manhã é o próprio Jesus, né? Então, aquele que tiver direito ali, né, que dar-lhe-ei a estrela da manhã, ou seja, você terá Jesus, né, como o seu prêmio, como o seu troféu ali, né? Jesus estará com você, você terá acesso a ele. Vamos seguir em frente, então, agora vamos para o capítulo 3. E nós vamos ver que existem muitos símbolos, né? Apocalipse é recheado de símbolos. Nós vamos começar com o verso 7. Apocalipse capítulo 3 e o verso 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Olha que símbolo interessante. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Chave de Davi. O que que será que está dizendo, né? Quando nós vamos para Isaías, capítulo 22, verso 22, ali a gente tem uma pista, né? Que a chave de Davi é a capacidade de poder abrir e fechar o santuário, né? Uma vez que Davi, ele é tido como essa pessoa, que esse amigo de Deus, que teve essa chave, né? Essa capacidade de poder abrir e fechar o santuário. Então, chave de Davi está relacionada a isso, também fazendo menção com o santuário. Próximo verso, verso 8, diz assim: Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, outro símbolo, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Então, porta aberta, o que será que a palavra de Deus nos revela sobre isso? Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso 9, e também Colossenses, capítulo 4, 3, ali é retratado uma porta, né? E nesse caso aqui, alguns entendem como sendo a porta da graça, mas ela está mais para uma porta da oportunidade de testemunho, né? Ou uma oportunidade missionária. Então, entendendo que
Aqui nós estamos, capítulo 3, né? Está falando da igreja. Verso 18, a igreja de Filadélfia, né? Então, dá para se entender que nesse período histórico, então, Deus abriu uma oportunidade missionária, né? Uma oportunidade em que eles poderiam pregar ao povo, né? E aqui, lembrando, esse período histórico aqui é o período que retrata ali os valdenses também, albigenses, os huguenotes. Então, é desse período histórico aqui que essa porta aberta está falando. Seguindo um pouquinho em frente, agora nós vamos para o capítulo 3 e o verso 18. Agora já na igreja de Laodiceia, né? Capítulo 3 e o verso 18. Diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Né? Então aqui ele fala de alguns símbolos, né? O primeiro deles é o ouro refinado do fogo. Quando nós vamos para 1 a Pedro, capítulo 1, verso 7, esse ouro refinado no fogo, ele pode ser entendido como uma fé salvadora, né? Então, o ouro é a fé. Isso que Deus, que Jesus aqui no caso, nos recomenda, né? Que nós compremos, muito embora o ouro literal nos dias de hoje aí tá tendo altas históricas aí, esse ouro é o ouro celestial, né? Que é a própria fé, a fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. O segundo símbolo que aparece ali são as vestiduras brancas, né? E nós temos menção a isso quando nós vamos, por exemplo, a Isaías capítulo 61, verso 10, Apocalipse 19, verso 8, Zacarias capítulo 3, versos 1 a 5, Apocalipse capítulo 7, verso 14 e também Gálatas capítulo 3, 27. E nesses versos nós podemos entender que vestidura branca pode ser entendido como vitória e justiça de Cristo. Então, entendendo que Cristo vai dar vestes brancas, o que que é essa veste? Né? É a própria justiça, uma vez que as nossas vestes são trapos de imundície, então essas vestiduras brancas representam a justiça que Cristo imputa, né? A justiça que é inerente dele, mas que ele imputa aos outros. E aqui, indo também no verso 18, nós temos aqui o símbolo do colírio, né? E aqui o colírio, historicamente, é muito interessante, né? A igreja de Laodiceia, a região onde estava localizada Laodiceia, era uma região em que eles tinham um colírio. Essa água que vinha, ela era uma água sulfurosa, e com base nisso eles conseguiam produzir um colírio que era muito respeitado no mundo naquela época. Então falava tanto daquela época quanto de nós hoje, lembrando que a igreja de Laodiceia representa a nossa realidade hoje. E o alerta é que você use o colírio que é proposto ali, né? Então existem alguns versos que embasam isso, Efésios capítulo 1, 17, verso 17 a 19, Salmos capítulo 119, verso 18, 1 João, capítulo 2, versos 20 e também 27, e João, capítulo 16, versos 7 a 13. Né? Então, o alerta é que o colírio abra, né? Se você não está enxergando a tua atual situação pecaminosa, a tua atual situação daquele que é morno, que não é nem quente nem frio, né? Então, essa é a recomendação, que você perceba a tua atual situação e busque de Cristo tanto o ouro refinado do fogo quanto as vestiduras brancas, né? Então, vejam que conforme nós vamos traduzindo com a própria palavra de Deus, fica bem mais fácil entender qual é o alerta que está sendo dado aqui. Vamos seguir em frente, Apocalipse capítulo 4. E agora nós vamos começar com o verso 4, e lá diz assim: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos,
vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Então, quais são os símbolos? Anciãos vestidos de branco e com coroas na sua cabeça. Quando nós vamos para Mateus capítulo 27 e o verso 52, nós podemos entender, é possível, tá? Não existe aqui uma unanimidade sobre esse significado desses anciãos, mas existem fortes evidências que estes anciãos, eles foram aquelas primícias que Mateus 27, 52 retrata que quando Jesus ressuscitou, né? Então tumbas se abriram e muitos ressuscitaram com ele. E dessa mesma forma, alguns foram levados aos céus como primícias, né? Então, nós podemos entender, possivelmente, que esses 24 anciãos, que estão de branco, são primícias testemunhas que viram Jesus, né? Morreram e foram ressuscitados ali para comprovar que realmente Cristo ressuscitou, né? São os 24 anciãos, e o fato deles estarem em coroa significa que eles já obtiveram vitória, né? Como foram levados ao céu, eles já obtiveram a vitória. Vamos agora para o verso 5, diz assim, ó: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, primeiro aqui, né, esse verso 5 aqui tem alguns símbolos, né? Os 7 Espíritos de Deus nós já vimos do que se trata, são as manifestações, as formas de manifestação do Espírito Santo. Mas eu gostaria de me ater aqui a esse símbolo chamado relâmpago, vozes e trovões. Êxodo 19 e 16 faz menção a isso, e Ezequiel capítulo 1, versos 13 e 14 também, né? E quando nós ouvimos esses sinais, eles se repetem, esses símbolos aqui, relâmpago, vozes e trovões, eles se repetem várias vezes no livro do Apocalipse, mas sempre estão relacionados com juízo, tá? Momento em que um juízo está em andamento. Seja ele um juízo de execução, ou seja, um juízo em andamento, né? Em averiguação, naquela fase de averiguação. Apocalipse 4 e agora o verso 6 diz assim: Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, né? Então, quando nós seguimos aqui, vendo, por exemplo, os símbolos, se nós seguimos o verso 7 ali descreve, né, que eles têm faces diferentes, apresentando ali leão, novilho, rosto de homem ou rosto de águia quando está voando, né? E eles também, no verso 8 descreve que eles possuem 6 asas. Nós estamos falando dos seres que biblicamente são conhecidos como serafins, né? Mas o fato deles terem ali rosto de leão, de novilho, de águia voando ou de homem, né, eles podem representar duas possibilidades. A primeira são as características de Jesus, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é como um novilho, né, que representa o boi. Ali nós vemos Jesus como sendo aquele que veio ao mundo para servir, né? Uma vez que o boi representa o serviço. Ele tem a face de homem porque ele se tornou homem, e o fato dele ter ali o rosto como uma águia voando, né, representa que ele tem a visão, uma visão ampla, né, que é isso que uma águia vê quando ela está voando, ela tem uma visão ampla. E Jesus, como Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, né, sabe de todas as coisas, então características disso. E uma outra possibilidade também interessante que nós já estudamos quando nós estávamos estudando o Apocalipse verso a verso. Se você por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo e quer conhecer um pouquinho mais, nesse mesmo canal nós estudamos verso a verso todo o livro do Apocalipse, assim o livro de Daniel também, e você poderá ali pesquisar o capítulo relativo a esse que nós estamos estudando, e ali tem mais detalhes, né? Então, ali descreve que as tribos de Israel, as 4 principais tribos de Israel, elas tinham como estandarte, como bandeira, elas tinham esses símbolos: o leão, o novilho, o homem e a águia voando. Então, tanto representa ali
né, faz essa correlação com as tribos de Israel, como também são ali as facetas de Jesus, né, todas representando o próprio Jesus. Vamos para o verso 8 agora, e diz ali, ó, os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite. Então, o que a gente percebe, né? Que esses seres, eles são seres que têm um objetivo meio que exclusivo, que é adorar a Deus, né? E a adoração deles, quando nós vamos, por exemplo, ali no verso 8 diz que eles começam Santo, Santo, Santo. Nós também já tivemos a oportunidade de ver isso. Sempre quando existe essa repetição na palavra de Deus, não é por acaso, tá? Isso aí não é uma figura de linguagem, né? Nós estamos vendo aqui claramente que Santo, Santo, Santo está falando do Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então aqui uma adoração à própria Trindade. Capítulo 5, verso 1, agora de Apocalipse, diz assim, ó: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha que interessante, né? Então, descreve aqui um livro escrito por dentro e por fora. Então, é um rolo, né? Escrito como um rolo, e ele era selado e ele possuía 7 selos. Então existem algumas possibilidades de interpretação. A primeira possibilidade pode dizer que esse livro represente o livro da vida, que é mencionado, por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, e também Apocalipse capítulo 21 e o verso 27. Uma segunda possibilidade é que ele represente o livro do testemunho, e nós encontramos referência a esse livro em Deuteronômio, capítulo 17, versos 18 ao 20. Uma outra possibilidade que ele represente a escritura do universo, né? Que nós vemos uma descrição disso em Jeremias, capítulo 32, versos 6 a 15. Ainda uma outra possibilidade é que ele represente o rolo de julgamento que Ezequiel viu, e ele descreve isso em Ezequiel capítulo 2, verso 9, e também Ezequiel capítulo 3, verso 3. E a última que eu particularmente acredito, né, que ele está retratando aqui, na realidade, do mesmo livro que Daniel viu, mas ele não teve a compreensão, né? Por quê? Porque ainda se tratavam de dias distantes, né? Então existem essas possibilidades, não existe uma unanimidade com relação a isso, mas uma coisa é fato, né? Apenas o Cordeiro de Deus, né? Apenas Jesus Cristo foi capaz de remover esses selos, né? Nem Deus o Pai, nem o Espírito Santo, apenas aquele que morreu e reviveu, que teve essa capacidade. Agora vamos para o verso 6, Apocalipse capítulo 5, verso 6. Vamos mais um pouquinho aqui, e aí nós encerramos, já estamos aí com 8h25, né? Então vamos lá para o capítulo 5 e o verso 6. Diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, né? Então aqui a gente já vê uma correlação interessante aqui, né? Olhos já dá uma explicação aqui. Mas e chifre? Do que se trata chifre? Qual o significado simbólico de chifre? Quando nós vamos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 33, verso 17, Zacarias também, Zacarias capítulo 1, versos 18 e 19, Deuteronômio, capítulo 7, o verso 24, e também Apocalipse 17, verso 12, esse símbolo de chifre, ele descreve um poder, um rei ou um reino, né? Então, resumindo, ele descreve a força. Se
esse ser descrito aqui, que tem 7 chifres, ele tem todo o poder, então nós estamos vendo aqui que é uma referência a Jesus, né? E o capítulo 5, verso 6, também descreve 7 olhos, que nós podemos entender ali tanto como a onisciência quanto a onipotência, né? Uma vez que Jesus, sendo Deus, ele tem essas características, ele sabe de tudo, ele tem todo o poder. Vamos seguir em frente, vamos fechar o verso 6, o capítulo 6. Esse é mais rápido. Vamos começar com 6, capítulo 6, verso 1. Diz assim, ó. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem, né? Então aqui é descrito, capítulo 6 e o verso 1. Então, vamos ler o 2 também, né? Vamos ler o 2, 6 capítulo 6, verso 1 e o 2. Diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, aqui 6 versos 1 e 2, né, descreve então um cavalo branco e o cavaleiro com um arco. Existem várias interpretações correntes hoje, né? Mas historicamente nós entendemos que esse cavalo branco ele representa o mesmo período descrito na igreja de Éfeso, o período histórico do ano que vai do ano 33 até o ano 100, né? E por que que ele representa um cavalo branco? Uma vez que o branco na Bíblia descreve a pureza, né? O que que nós entendemos? Entendemos que essa igreja, esse período histórico, era o período em que os próprios profetas estavam na liderança da igreja. Então eles tinham uma mensagem pura, uma mensagem que não estava corrompida ainda, e descreve ali um cavaleiro com um arco, né? E o arco, por alguns teólogos entendem que o arco ele consegue lançar a flecha longe, né? Então, se o arco consegue lançar uma flecha longe, nós entendemos que o evangelho durante esse período ele teve um longo alcance, né? Ele foi um alcance praticamente mundial, praticamente global, pelo menos do mundo daquela época. Vamos seguir agora para capítulo 6 e o verso 4, e diz assim: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, esse período histórico aqui, representado pelo cavalo vermelho e também o cavaleiro com a grande espada, é o período equivalente ao período de Esmirna, né? Que teve ali início no ano 100 e foi até o ano 313 depois de Cristo. E quais foram as características desse cavalo vermelho que deram, né, essa tipologia para esse cavalo e para esse cavaleiro? Nesse período, o que que aconteceu? Uma perseguição invertida. O que que seria uma perseguição invertida? Num primeiro momento, os cristãos estavam sendo perseguidos. Num segundo momento, agora, os próprios cristãos começaram a perseguir outros dissidentes, né, também do cristianismo. Então, essa é a perseguição invertida. Fala ali do cristianismo comprado, né, porque é um período ali que a verdade já começou a ser misturada com o paganismo. Foi o período que envolveu também Constantino, que é tido por muitos ali como o primeiro papa, mas lembrando que foi ele que fez o decreto no ano 321, que estabeleceu ali o domingo como dia de guarda, né? Um período também que a verdade foi maculada, misturou-se o cristianismo ao paganismo, e uma escuridão espiritual. Essa é a característica desse período, né? Então, o fato de ser vermelho é porque teve muita morte, muito sangue foi derramado, mas agora pelos próprios cristãos. Apocalipse capítulo 6 e o verso 5, ele diz o seguinte: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo
preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha que interessante, né? Então, historicamente, entendemos que esse cavalo preto e esse cavaleiro, né, com a balança na mão, eles correspondem ao período histórico que vai do ano 313, logo depois da igreja de Esmirna, e ele vai até o ano 538. E aqui algumas descrições interessantes, né? Esse cavaleiro estava com uma balança na mão. Então, o que que significava nesse período? Significava que a religião acabou se tornando um negócio, né? Muita compra, muita venda de indulgências e outras coisas. E ali descreve, por exemplo, que uma medida de trigo era vendido por um denário. Então, uma medida de trigo, né, era pouco trigo, não era muito trigo. E a mesma medida de um denário era o que comprava 3 medidas de cevada. O que que significava isso? O que que a gente pode entender com isso? Que essa medida de trigo, o trigo é um alimento que sustenta, né? Então, essa medida de trigo por um denário era um alimento caro proporcionalmente, mas a cevada, que era um alimento mais barato, porém não sustentava. Então, o trigo representando a verdade e a cevada representando a religião proposta na época, né? Então, enquanto o trigo sustenta, o outro não sustenta. E aí continua dizendo, né? Não danifiques o azeite e o vinho. O que que nós podemos entender com isso? O azeite representando o próprio Espírito Santo e o vinho representando a verdade, a mensagem verdadeira, significa que apesar desse período terrível, né, de uma religião negócio, muita mentira sendo pregada como sendo verdade, a verdade permaneceria, né? Então, isso que nós podemos entender. Isso tanto no período de Esmirna quanto agora, né, esse cavalo preto também, uma mistura entre o cristianismo e o paganismo. Vamos para o capítulo 6 e o verso 7, que diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Então, agora descreve um outro animal, verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro como sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, é descrito aqui um período histórico que partiu do ano 538 e foi até o ano 1798, e ali descreve o que a gente já viu profeticamente, né, com o período de supremacia papal, também conhecido como Idade Média. E o que que aconteceu nesse período? A igreja, ela estava morta. A igreja romana estava ali com pleno poder, né, tanto civil quanto religioso, e eles ensinavam o que eles ensinavam, o que eles queriam ensinar, né? E não tinha praticamente nada a ver com a Bíblia, com a verdade. Então a igreja estava morta, o cavalo amarelo, o cavaleiro da morte. E também retrata o período terrível de perseguição do papado àqueles que queriam se manter fiéis, né? E ali nós vemos aqueles grupos, né? O período histórico dos valdenses, o período histórico dos albigenses e também dos huguenotes. Então, muitos fiéis foram mortos nesse período, que é descrito como sendo esse cavalo amarelo. Vamos seguir agora para o verso 6, capítulo 6, verso 9, e diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E aí alguns vão dizer assim: tá vendo? Ó, a Bíblia está dizendo que existem almas fora do corpo, porque elas estavam ali amontoadas debaixo, do altar, né? Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus está nos dizendo? Esse período histórico que é descrito aqui em Apocalipse capítulo 6, verso 9, ele corresponde ao ano entre 1517 e 1755, um ano de muitos mártires, né? Um período histórico ali em que muitas pessoas realmente deram a sua vida pela verdade.
Mas quando nós vamos para Gênesis, capítulo 4, verso 10, nós já vemos que essa expressão ela corresponde a uma figura de linguagem. Sabe por quê? Porque Gênesis capítulo 4, verso 10, é ali que Jesus, na sua forma de Deus, ele conversando com Caim, ele fala assim: o sangue do teu irmão clama do chão até mim. Mas será que era o sangue que estava clamando ou era uma figura de linguagem, né? Então, a mesma coisa. Deus, nós podemos entender que a morte desses inocentes, ela não foi esquecida por Deus. Não que as almas, né, dessa percepção greco-romana, né, que a alma é a dualidade platônica, que a alma é separada do corpo, né? Não é necessariamente isso que a palavra de Deus está nos dizendo, mas sim que Deus não se esqueceu daqueles que foram ali os mártires mortos em prol da verdade. Vamos seguir agora para o verso 11, capítulo 6, verso 11, e diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles o foram. Né? Então aqui nós vemos o Apocalipse também comparando a morte como um estado de inconsciência, o sono, né? Então, nós podemos confirmar isso aqui sem maiores dificuldades, né? O que nós entendemos? A vestidura branca significa que a justiça de Cristo os envolveu, muito embora estivessem mortos, eles já estavam selados para o dia da ressurreição, né? Já estavam selados. E a vestidura branca, logicamente, representando a justiça do próprio Cristo. Verso 12 agora diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então, 6, capítulo 12. Agora, para entendermos isso, nós temos que ir à história. Então, quais são os símbolos? Um grande terremoto, um sol escurecido, sol descrito como sendo negro, a lua vermelha como sangue. Então, historicamente, né, quando que aconteceram esses eventos? Terremoto de Lisboa, 1755, um dos maiores terremotos já acontecidos na história, que se tem registro, né, na história da humanidade. O evento que aconteceu, o escurecimento do Sol, que aconteceu ali meio concomitante, né? Foi muito visto e retratado pela história que aconteceu em Connecticut. E em 1780 também a Lua em sangue, né? Aconteceu no dia seguinte a esse escurecimento do Sol. E o que que esses sinais que estão descritos aqui no sexto selo, eles alertam? Eles alertam o juízo iminente, né? Nós já entendemos que aqui nós estamos um pouquinho antes de 1844, então eram sinais que alertavam que o início do juízo de Deus iria começar. Vamos agora para o penúltimo verso que nós vamos ler, Apocalipse capítulo 6, verso 13, e diz assim: as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Será que temos algum relato histórico de algo similar a isso? Sim, no dia 13 de novembro de 1833, também existe o relato de uma queda de estrelas tão grande, tão intensa, né, estrelas cadentes, né, tão intensa que muitos acreditaram que isso ali representava o tempo do fim, né? Que Jesus estava voltando. Mas, mais uma vez, eles também representavam ali sinais de um juízo iminente. E Apocalipse capítulo 6, verso 14 diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Então, esse evento aqui, ele tem um intervalo, né, entre o capítulo 13, o verso 13 do capítulo 6 e o verso 14, nós temos um intervalo grande. Por quê?
Porque essa descrição do céu removeu-se como um pergaminho, ele vai acontecer na volta de Jesus, né? Então, aqui historicamente temos um salto histórico, né? Então, o céu se enrolando como um pergaminho, evento claro que irá acontecer na volta de Jesus. E nós encerramos então essa primeira parte desse estudo. Eu espero que tenha sido de valia esse estudo, e nós já percebemos que vários símbolos são descritos no Apocalipse. Alguns devem ser entendidos de forma literal, mas a maioria não, eles são simbólicos. Então, nós vamos continuar no nosso próximo estudo com o capítulo 7, né? E aí nós veremos então outros sinais, outros símbolos que são descritos ali no nosso próximo estudo. Que Deus os abençoe. Eu vou encerrar a gravação e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.